já como membro da igreja. E você que tem desejo no coração, ainda não pediu sua carta, está com desejo de vir ser membro da igreja, fale com o pastor no final do culto, para nós estaremos também agendando a sua vida. Nós estamos começando o nosso estudo para batismo, e você que tem o desejo também de ser batizado nas águas e ainda não foi, fale comigo. Ainda dá tempo de você participar desta turma do final do ano, e não deixe de participar, porque você sendo batizado, você poderá participar da Santa Ceia do Senhor, que é um momento muito especial da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos começando, como a pastora disse, na próxima quinta-feira, a nossa campanha Derrubando Gigantes. Foi uma campanha que nós já fizemos no início da nossa igreja, foi uma campanha muito abençoada, e vimos o operar de Deus ali, grandemente, na vida de muitos irmãos. E eu tenho certeza que se você for uma pessoa fiel nessas 7 quintas-feiras que estaremos começando na próxima quinta, tem que participar, tem que estar presente, não pode deixar, não pode perder uma quinta-feira, tem que estar na perseverança, buscando a tua vitória sobre a tua vida. O texto da nossa ministração, o texto desta campanha, ele se encontra em Daniel capítulo 6, verso número 26, Daniel 6, verso número 26, diz assim a palavra de Deus: da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Amém? Que Deus abençoe, se prepare, venha para ser abençoado nesses dias. Deus me levou uma palavra nessa noite, para nós, uma palavra muito importante, uma palavra muito especial para a sua igreja nesta noite, e eu quero convidar você a abrir comigo no livro de 2 Reis, capítulo número 2, versos 9 e 10, 2 Reis, capítulo 2, versos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: e sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Portanto, se me vires ser tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se farás. Amém? O tema da nossa mensagem nessa noite: o caminho de Deus para ver a promessa.
Oremos. Senhor nosso Deus, nesta noite nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa de oração, Pai. A Tua palavra, Senhor, ela tem sido colocada diante de nós nesse instante. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito, a Tua graça, venha ministrar ao nosso coração nessa noite. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, e nos abençoa, nos usa como instrumento vivo na Tua presença. Que seja uma noite de vitórias, de salvação, de curas e de bênçãos para as nossas vidas nessa noite. Eu oro e agradeço por tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Fábio, abaixa um pouquinho o retorno está muito alto aqui em cima. Amém. Mais um pouquinho. Esse texto da palavra de Deus, ele tem algumas lições muito importantes para nós, que estamos numa caminhada em direção a uma promessa. Nós sabemos, irmãos, que Deus tem caminhos para todos nós. Deus tem o desejo de nos levar a caminhar nesses dias em direção à sua vontade. Engana-se aquele que acha que Deus não tem com você nenhuma aliança, nenhum propósito. Deus nos chamou nesse tempo, e há uma promessa para cada um de nós, há um caminho direcionado pelo Senhor para cada um de nós, para que nós possamos andar nesse tempo. Agora, para que essa promessa ela se realize na nossa vida, igreja, para que estas bênçãos elas sejam colocadas nas nossas mãos e nós possamos materializá-la diariamente na nossa vida, nós precisamos andar na vontade do Pai na nossa vida. Esse texto da palavra de Deus, ele nos fala de um profeta, Eliseu, que tinha um desejo no coração. O desejo dele era que o profeta Elias, através de Elias, o Senhor o abençoasse, porque ele queria algo mais na sua vida. Ele queria uma porção, uma unção dobrada do Espírito Santo de Deus na sua vida. E quando ele chegou a Elias e disse essas palavras, Elias olhou para ele e disse: olha, coisa difícil você está pedindo, mas se você me ver, quando eu subir, se você estiver comigo olhando eu ser levado pelo Senhor, você vai receber, você vai ter essa unção dobrada sobre a sua vida. Irmãos, a partir daquele momento, Eliseu, ele grudou em Elias. Para onde Elias ia, Eliseu estava junto. E você vai ver que ele já sabia da parte do Senhor que Deus tinha coisas para entregar nas mãos dele. Ele sabia do ministério que Deus estava preparando para a sua vida. Ele sabia da realidade que o Senhor tinha para colocar nas suas mãos. E ele com certeza, ele estava junto.
ele estava presente, pertinho do profeta Elias. O profeta Elias estava para ser arrebatado, estava muito próximo de ser levado no redemoinho para o Senhor. Mas antes dele ser levado, Elias foi a alguns lugares estratégicos, ele foi a alguns lugares importantes espiritualmente, porque Deus queria se revelar a Eliseu para mostrar algumas verdades, para que ele passasse no teste, para que ele entendesse o projeto do Senhor naquela viagem, o caminho de Deus para a promessa. Muitas vezes esse caminho ele passa por momentos e por situações que nós não entendemos. E ali Elias estava levando ou querendo mostrar para Eliseu algumas verdades. E o primeiro lugar em que Elias estava era em Gilgal. Você vai ver no capítulo número 2, verso número 1, que Elias estava em Gilgal, e Eliseu estava junto, estava colado, porque ele sabia que a qualquer momento Elias seria levado, mas ele queria a promessa, ele queria receber de Deus a profundidade daquela vida cristã, ele queria ser usado na mesma intensidade que o profeta Elias estava sendo usado. E eles foram em Gilgal. O que aconteceu em Gilgal? O que Gilgal tem para nós, igreja, nessa noite? Gilgal, irmãos, foi o lugar, depois que os israelitas passaram o Jordão a seco. Quando eles passaram, eles chegaram em Gilgal, e os israelitas, eles pegaram cada um uma pedra, e levaram, e construíram ali em Gilgal, porque eles passaram a seco diante do Jordão. Elias tinha aberto, na autoridade do Senhor, nosso Deus, eles tinham passado, e cada um deles, das tribos, pegam uma pedra, e eles levantam um monumento de pedras, para que todas as gerações futuras presenciasse o milagre que o Senhor tinha feito ali no Jordão. Ali, irmãos, foi o lugar que Deus começou a remover toda a influência do Egito que estava presente nos israelitas. Ali Deus começou a fazer a circuncisão nos homens. Ali Deus começou a mudar a história do povo de Israel. Ali o Senhor começou a quebrar toda a vergonha que o povo tinha passado. Ali o Senhor começou a fazer maravilhas ali no meio do povo, e começou a honrar aquele povo sofrido, aquele povo que tinha passado por grandes necessidades. Ali Deus começou a trabalhar na vida daquele povo. Gilgal é um lugar de alianças, é um lugar em que Deus fala de mudanças, é um lugar, irmãos, onde tudo começa novamente, porque o povo israelita estava novamente começando uma nova caminhada, mas uma caminhada diferente, uma caminhada na qual o Senhor estava
retirando as pedras dos caminhos daquele povo. Eu creio, irmãos, que o Senhor sempre quer na nossa vida com que nós tiremos as pedras que têm impedido a nossa vitória, porque nós somos um povo comprado com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem levantado uma geração nesse tempo, uma geração, irmãos, que precisa entender que é uma geração eleita, um povo adquirido, um povo abençoado pelo Senhor. E nesse tempo, o Senhor trabalha para mostrar que nós somos novas criaturas diante da presença do Senhor, onde começa a retirar as pedras que os impedimentos eles têm se levantado sobre a nossa vida. Quantas vezes Deus tem falado com você na sua casa com respeito às finanças? Quantas vezes Deus tem falado para que você administre melhor as tuas contas? Será que não existe uma pedra naquele lugar que precisa ser retirada? Será que não existe uma pedra no relacionamento familiar? Porque muitas vezes nós não sabemos como conversar, como tratar com a nossa esposa e a nossa esposa comigo. Deus está mostrando para nós que Gilgal, Eliseu, Gilgal, você tem que entender que é um tempo de mudanças. Você vai começar. Elias levou Eliseu a Gilgal para mostrar estas verdades, para mostrar não somente a ele, mas a nós como igreja que estamos aqui hoje, para que possamos entender que se nós queremos encontrar e queremos continuar na nossa caminhada em direção à nossa promessa, nós precisamos começar a ver que pedras são essas que estão impedindo a nossa vitória, que pedras são essas que estão impedindo nós de caminharmos em direção ao alvo que o Senhor Jesus Cristo colocou sobre a nossa vida. Gilgal, lugar de começar de novo, começar diferente, começar novamente, lugar de alianças com o Senhor. Deus tem levantado a nossa vida nesse tempo, irmãos, para nós estarmos refazendo as nossas vidas. Sabe, o nosso adversário não está brincando. Ele tem procurado fazer com que você retroceda, com que você olhe para você e você não veja valores na sua vida, que você não se ache uma pessoa capaz de caminhar nesse tempo, porque você errou, porque você pecou, porque alguém te acusa. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor tem visto a tua vida. O Senhor tem olhado para o teu clamor, o Senhor tem visto o teu andar, o teu realizar, o teu sentar e o teu levantar. E eu te digo nessa noite, que o Senhor, muito mais daquilo que Ele tem visto na tua vida, Ele tem promessa para você, que se você confiar e você retirar essas pedras que estão impedindo você de começar a enxergar e ter uma visão do Senhor na sua vida, você vai conseguir chegar e você vai conseguir abraçar aquilo que o Pai preparou para você. Eles estavam em Gilgal. Mas o verso número 2 nos diz assim, acompanhe comigo, capítulo 2, verso 2.
E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Você percebeu a posição de Eliseu? Ele grudou no líder, ele grudou na autoridade e falou: daqui eu não te largo, eu vou contigo. Agora, se tu vai para Betel, eu estou indo junto. Muito bem. Betel. O que Betel pode trazer para nós nessa noite? Betel significa casa de Deus. Betel foi um lugar muito especial na vida de um homem chamado Jacó. Porque num determinado momento da sua vida, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, ele parou neste lugar. E diz a palavra de Deus que ele se deitou sobre uma pedra. E quando ele se deitou sobre uma pedra, Deus se manifestou a ele. Deus falou com ele em sonhos, em visão. Deus começou a mostrar para ele que aquele lugar onde ele estava era um lugar diferente. Um lugar no qual a presença do Senhor se manifestava com poder e glória. Betel, casa do Senhor, é um lugar de encontro com Deus. É um lugar, irmãos, em que Abraão edificou um altar também ao Senhor. Abraão era um homem que edificava altares, mas ele, ali naquele lugar, era um lugar muito especial para Abraão também. A casa de Deus é um lugar muito especial para mim e para você, porque aqui neste lugar o Senhor tem revelado através da sua palavra a nossa vida. Através deste lugar o Senhor tem nos dado uma direção, tem recebido a nossa adoração, a nossa oferta de sacrifício, que é o nosso culto de adoração a Deus. Nós estamos neste lugar e precisamos valorizar a casa de Deus, este Betel de Deus, porque este lugar foi o Senhor que construiu, foi o Senhor que idealizou, foi o Senhor que tem se manifestado através deste lugar para trazer bênçãos e alegrias do Espírito Santo para a nossa vida. Mas, irmãos, algo aconteceu aqui. Quando Eliseu passou nesse lugar, preste atenção no verso número 3. Ali naquele lugar, existiam filhos de profetas. Diz o verso 3 que então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: também eu sei, calai-vos. Aqueles profetas, eles estavam querendo trazer angústia ao coração de Eliseu. Aqueles profetas ali, homens usados pelo Senhor, estavam querendo trazer uma pequena perturbação na vida do profeta Eliseu.
Eu entendo aqui, irmãos, que Eliseu estava debaixo de uma palavra de autoridade do seu líder espiritual. O seu líder espiritual tinha dito: olha, eu vou a Betel. E Eliseu disse: eu vou contigo. Ele estava na obediência daquele homem de Deus. Mas os profetas ali estavam querendo criar algo diferente para Eliseu, mostrando para ele que ele não receberia a sua bênção, que Elias seria levado. Aquilo tudo deixou o coração de Eliseu com muita perturbação. Mas a palavra do Senhor nos diz que Eliseu ficou com os seus olhos fitos naquilo que Elias falou. Sabe, irmãos, muitas vezes quando nós estamos na nossa caminhada, aparecem alguns profetas, alguns homens, que começam a querer mostrar para você alguma coisa. Mas você está tão engajado, você está tão focado naquilo que você está fazendo. Você está feliz, você está contente, porque aquela alegria você sente que o Senhor está confirmando as coisas que você está fazendo. O Senhor está trazendo paz ao teu coração, você está sendo satisfeito. Aí chega alguém e fala para você: olha, isso que você está fazendo não é de Deus. Ou olha, você está fazendo alguma coisa errada, você está com algumas coisas que não estão de acordo com a palavra. Sabe, irmãos, eu aprendo aqui com essa palavra que Eliseu, ele até se deixou levar um pouquinho, com angústia, com medo. Mas ele disse para os profetas: calai-vos, cala tua boca, porque o meu líder, ele sabe o que faz. Aquele que está ali à frente é o modelo que o Senhor colocou para mim. E eu vou na obediência do que Ele disse para mim. Eu vou na obediência da palavra que Ele colocou para mim. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim. Outro dia, eu encontrei uma pessoa que veio falar para mim coisas assim. Deus me mostrou, Deus falou, e a pessoa abençoada, a pessoa fazendo a obra de Deus, a pessoa na direção do Pai, e de repente, alguém chega e fala para ele algumas coisas, e ele se deixa levar pelos profetas, pelos homens que falam. É tempo de nós termos discernimento da palavra, irmãos. A Bíblia diz que o povo padece por quê? Por falta de conhecimento. Eu não estou dizendo que Deus não usa, não estou dizendo que Deus não revela, não, exatamente não é isso. Deus revela, Deus fala, mas nós precisamos ser como Paulo, que diante de um grande momento de dificuldade, e as pessoas começaram a querer tumultuar a cabeça de Paulo, Paulo disse assim: eu sei em quem tenho crido,
Eu sei quem está comigo, eu sei o que o Pai espera de mim, eu sei o que o Pai está preparado para mim. Eu não preciso ouvir a voz do profeta para saber que a obra que o Senhor tem preparado para mim. Eu não preciso ouvir o que Deus tem para falar daquilo que o Senhor já me revelou através da sua palavra. Eliseu chega: calai-vos, profetas. Fechem a boca de vocês, porque esse homem aqui, Elias, ele sabe o que faz. E diz aqui a palavra do Senhor, irmãos, que eles estavam em Betel. Mas o verso número 4 nos diz assim: e Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Homem colado no seu líder: fica aqui, Eliseu, agora eu vou para Jericó. Não, estou indo contigo. Estou contigo. Então vamos para Jericó. Jericó, historicamente, é um lugar conhecido com barreiras. Todos nós conhecemos as grandes vitórias que o Senhor deu, derrubando aquelas muralhas de Jericó. Se você não leu essa história, é uma história muito bonita, e eu peço a você que leia na sua casa. Mas o que Deus fez com aquele povo, como Deus usou aquele povo naquele tempo, irmãos, fazendo com que aquele povo rodeasse aquela cidade 6 dias, e no 7º dia rodearam 7 vezes aquele lugar, e eles gritaram e tocaram trombetas, e aquelas muralhas caíram. Deus deu um grande livramento para o seu povo. Deus derrubou aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia intransponível aos olhos humanos. Sabe o que eu vejo aqui de Deus? Que Deus estava querendo falar não somente a Eliseu, mas a nós, porque o Senhor é que mandava Elias ir para esses lugares, e Eliseu acompanhando. Deus estava querendo mostrar, irmãos, que nós precisamos concluir os nossos projetos, concluir os nossos propósitos. Nós somos uma geração que a gente começa 1000 coisas e não termina nenhuma. Começamos cursos e não concluímos. Começamos uma campanha e não terminamos. Começamos um desejo no início do ano: olha, pastor, esse ano eu vou fazer um ano de jejum, esse ano eu vou fazer um ano de campanhas, esse ano eu vou trabalhar para o Senhor. Chega no final do ano: Deus, o ano que vem, Senhor, o ano que vem eu vou concluir esses propósitos, eu vou terminar essas campanhas, eu vou fazer tudo de novo. E assim passa ano, e vira ano, e passa ano, e vira ano. Jericó, Deus mostrou para Eliseu: Eliseu, quando você começar uma coisa, Eliseu, vai até o fim. Eliseu,
Começa alguma coisa e termina, Eliseu. Não faça 1000 coisas, faça uma e termine. Eliseu, está nas tuas mãos. Profetiza. Profetiza. Por que Jericó? Porque aqueles homens foram lá, abriram sua boca, gritaram, clamaram. É tempo, irmãos, de a gente começar a profetizar a nossa vitória. É tempo de a gente começar a acreditar neste evangelho que o Senhor Jesus Cristo colocou nas nossas mãos. Deus quer nos dar a vitória. Deus quer com que nós sejamos mais que vencedores. Mas a parte do Senhor já foi feita. Agora está comigo, está com você. Está nas nossas mãos. Tirar a pedra. Não é o Senhor que vai tirar. Quando você tirar a pedra, o Senhor vai fazer o milagre. Não foi assim com Lázaro? Tira a pedra. Quando tiraram a pedra, Lázaro ressuscitou. É nossa parte. Por isso, quando Deus estava querendo mostrar para Eliseu, Jericó tem algo muito profundo. E Elias não foi levado para aquele lugar por acaso, não. Porque Deus tinha uma verdade para mostrar para ele, para a gente. O caminho da promessa. O caminho da promessa passa por Jericó, igreja. O caminho da promessa passa por Jericó. E quando passa por Jericó, Deus está falando, é tempo de você abrir a sua boca. É tempo de você clamar e você interceder pela sua família e pela sua casa. É tempo de você profetizar sobre a tua vida e sobre a tua casa. É tempo de você abrir os seus lábios e saber que o Senhor é contigo por onde quer com que você ande. E lá estava ele em Jericó. É tempo de concluir os nossos propósitos. Eliseu, não abandone o que está nas tuas mãos. Eu dei Jericó nas mãos de vocês, disse o Senhor. Eu dei essa cidade que parecia impossível nas mãos de vocês. Eu quero nessa noite que você comece a olhar o que parece impossível para você, o que parece intransponível para você. Se a palavra do Senhor nos diz que tudo é possível para aquele que crê, se a palavra do Senhor nos diz que nós podemos vencer, que nós podemos alcançar estas promessas, e por que não alcançamos, irmãos? Será que quando nós passamos
por Gilgal, foi uma bênção. Passamos por Betel, foi lindo na casa do Senhor. Mas quando chegamos em Jericó, a dificuldade aumenta. Porque o caminho da promessa requer de nós, como homens e mulheres de Deus, uma atitude diferente. Quando a gente passa por Jericó, Deus exige de mim e de você algo diferente. Algo com que a gente se levante, algo com que a gente clame, algo com que a gente ore. Às vezes nós temos que rodear, nós temos que perseverar, nós temos que prosseguir. É o que o Senhor está falando. Não adianta você fazer uma vez, tem que ser 6, às vezes tem que ser 7, às vezes tem que ser 10, mas não pode parar. Está nas nossas mãos. E Eliseu, está ligado, Eliseu? Eliseu, estou entendendo. Estou entendendo. E a palavra do Senhor nos diz, verso número 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou agora para o Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Agora foram para o Jordão. Fica aí, Eliseu. Estou contigo, Elias. Mais uma vez confirmo a palavra. Estou contigo. Estou ao teu lado. Então vamos lá. Vamos para o Jordão. Última etapa da promessa. Jordão. Por que Jordão? Jordão, irmãos, é um rio de uma importância muito relevante para o povo de Israel. E ele faz divisa com a Jordânia. O Jordão significa aquele que desce. Você se lembra de Naamã? O rei leproso, quando aquela menininha que estava na sua casa disse: olha, se o rei soubesse, o comandante do exército soubesse, o meu chefe, o meu patrão soubesse, que existe profeta que faz milagre, Deus restauraria essa lepra. E a Bíblia diz que ele considerou a palavra daquela criança e foi em direção ao profeta. E o profeta nem o recebeu e disse: olha, você vai ao Jordão e desce 7 vezes lá. Naamã até ficou assim, perturbado. Naamã ficou assim: não, mas esse rio é tão sujo. Por que não aqueles rios lá da minha cidade, perto de mim? Eu vou ter que descer nesse lugar 7 vezes. 7 vezes. E diz a palavra do Senhor que ele desceu 7 vezes. E a sua carne foi purificada, porque obedeceu. Deus começou a mostrar para Eliseu que o Jordão também tinha uma representatividade muito importante na vida espiritual dele. Que há momentos em que a gente vai precisar, olha, Eliseu, há momentos em que você vai precisar descer do teu entendimento, descer da sua sabedoria, descer das coisas que você acha que são as mais certas, porque você não considera ninguém. Deus disse: desce no Jordão. Sabe, irmãos, vida cristã não é subir, vida cristã é descer. Descer cada dia mais diante da presença do Pai.
descer diante da obra que o Senhor colocou nas nossas mãos e saber que é o Pai que nos capacita para continuarmos na nossa caminhada em direção à nossa promessa. É o Pai que prepara todas as coisas para que você chegue e alcance a promessa. Se você não entender isso, Eliseu, que você vai precisar descer, porque quando você desce, você confia em mim. Você não confia no ser humano, você não confia no homem, você não confia no profeta, você confia em mim. Você confia na minha palavra. Você confia no meu recado. É preciso descer para reconhecer. É preciso descer para ver que não há forças em nós. Eliseu agora precisava entender uma verdade muito grande. Vai ter momentos, Eliseu, em que esses títulos que você tem, isso não vai valer nada para você. Há momentos que você vai ter que reconhecer que só eu posso curar, só eu posso transformar, só eu posso mudar a tua vida e a tua casa. Tira o título, tira aquilo que muitas vezes está trazendo orgulho, está trazendo coisas que não agradam ao Senhor. Jesus foi batizado no Jordão, você se lembra? E quando Jesus foi batizado no Jordão, o céu se abriu e se manifestou a glória do Senhor também sobre aquele lugar. Eu não sei como você chegou aqui. A Bíblia diz que naquele Jordão, naquele mesmo momento, você vê no verso número 11: e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e lhe feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. E vendo, pois, os filhos do profeta que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Aleluia, aleluia, glória a Deus por essa palavra. Eliseu foi honrado, porque não desistiu da sua caminhada, grudou no líder dele e falou: eu vou contigo até o fim. Participou dos momentos, dos lugares, das situações em que Deus os levou. Cumprimento de promessa foi visto na vida desse homem. Eu não sei quais promessas você busca, irmãos, quais promessas você está esperando nesse teu tempo. Eu sei que são muitas, como eu também tenho promessas na minha vida. Mas o mais importante é nós começarmos a olhar para nós e reconhecermos que existem caminhos que nós precisamos passar. E esses caminhos estão diante de mim e da tua vida, e nós não podemos fechar os olhos para eles. O Gilgal vai acontecer na minha vida em um determinado momento, Betel vai acontecer na minha em muitos momentos, Jericó vai acontecer na minha vida em muitos momentos, e o Jordão vai passar para mostrar para mim
o que eu preciso fazer para encontrar esse caminho da promessa. Ele está diante dos meus olhos, Ele está diante de você. O mais importante é você abraçar, e você ir de encontro, e saber que quando chegar o Gilgal, quando chegar o Betel, quando chegar Jericó e quando chegar o Jordão, você saber passar por ele e vencer cada prova, cada luta, cada dificuldade que o Senhor colocar nas tuas mãos. Amém. 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 Glória a Deus.